Olá, vamos dar continuidade à nossa segunda aula no livro do profeta Daniel, um dos profetas maiores. Nós vamos agora observar a vida no palácio, ou seja, como que se deu e como iniciou a vida daquele jovem juntamente com seus companheiros e outros, né? Porque não foram somente esses 4 jovens que haviam sido levados para a Babilônia, perdão, mas a história deles é contada nas Sagradas Escrituras, principalmente por conta da fidelidade destes jovens, né? Que nos traz algumas lições muito importantes acerca desse momento na vida daqueles rapazes, servos de Deus, no meio de uma corte pagã, de uma sociedade pagã. Então vamos lá. Você pode ver isso, acompanhar no livro, né? Você tem o livro aí, você pode acompanhar no seu livro, a partir da página 129, né? Você pode acompanhar aí. Se você quiser abrir o seu livro, né, a partir da página 127, vai dar para você acompanhar bem, ou a partir daqui mesmo da página de número 129, como está aí no final do nosso slide. Então vamos lá. Os 4 primeiros capítulos do livro de Daniel relatam os primeiros anos de vida do profeta na corte babilônica, junto com outros jovens cativos que haviam sido levados para o palácio para servirem ao rei. Início do 3º ano do reinado de Jeoaquim, se contado pela forma hebraica, ou no 4º ano na contagem hebraica. Então, no capítulo 1, verso 1, você vai encontrar, né, o profeta dizendo: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o verso 2, e o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E veja que o versículo 3 complementa: e disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, né? Chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E, seguindo o texto, você vai ver que o rei determina a ração que eles deveriam comer. Esse Jeremias capítulo 25, verso 11, é a profecia em que Jeremias fala que Judá permaneceria 70 anos em Babilônia. Bom, ao assumir o poder, Nabucodonosor ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, que escolhesse cativos dentre os jovens da linhagem real e nobres, sem nenhum defeito, de boa aparência e possuidores de certas qualificações intelectuais, que seriam treinados na cultura dos caldeus durante 3 anos. É justamente isso que nós apontamos. Eles levam esses jovens e começam a prepará-los, a treiná-los dentro dessa cultura pagã. Vamos para o segundo slide. Durante o período de estudos, ocorreu a primeira tentativa firme contra a fidelidade dos jovens a Deus, utilizando-se o artifício de tentar
paganizá-los, mudando seus nomes hebreus para babilônicos. Essa questão de mudar o nome, né? Mudar o nome, tirando o nome hebraico que eles tinham, que apresentavam seu Deus para darem nomes pagãos, apresentando os deuses pagãos, tinha por finalidade exatamente o quê? A mudança do nome era para que esses jovens soldados da fé, primeiro, esquecessem do seu Deus, né, do seu povo, da sua pátria e da sua religião. Então, o intuito desse treinamento, porque eles eram jovens, né? Como eu disse na aula anterior, eram entre 14 a 16 anos, eles eram adolescentes em formação. E todo esse treinamento causaria totalmente uma mudança, mas eles não aceitaram. Isso que é o interessante. Então, a gente vai ver aqui, como está no nosso livro, a diferença dos nomes, né? Veja que Daniel tem o significado de Deus é meu juiz. Aí mudam o nome de Daniel para Beltesazar, né? Bel, Deus da terra. O Ananias, que tem como significado Deus é misericordioso, colocaram de Sadraque, ou seja, iluminado pela deusa Sol. Misael quem é como Deus, mudaram para Mesaque, quem é como Vênus. E Azarias, que significa Jeová ajuda, para Abidnego, servo de Nego, que era um ídolo da Babilônia. E dessa forma eles começam a tentar mudar a cabeça daqueles jovens. É interessante que nós podemos extrair aqui uma boa lição para nós, né? Não importa se você é jovem, se você é de meia idade ou se você já é um ancião ou uma anciã, né? A fidelidade a Deus, ela tem que fazer parte da nossa vida em todos os momentos, né? Esses jovens, eles poderiam muito bem não se importar mais, porque perderam a família, perderam a pátria, perderam a sua identidade, estão longe da sua terra, né? Não estão no meio dos cativos que têm que fazer trabalhos forçados, mas estão no palácio. Eles poderiam muito bem se adaptar, como provavelmente alguns que foram levados se adaptaram, não se importaram com Deus de Israel, né? Mas esses não, esses mantiveram a sua fé, mantiveram os princípios nos quais eles já haviam aprendido na sua terra, com o seu povo, com a sua família. Então, nós vamos ver que esses jovens, mesmo tendo seus nomes mudados, porque o nome geralmente apontava um pouco para o caráter da pessoa, né? Mas mesmo eles tendo seus nomes mudados, isso não causou neles algo que fizesse com que eles mudassem. Eles não mudaram, eles continuaram tendo a mesma personalidade, tementes a Deus, diante dos desafios que eles já estavam começando a enfrentar, no qual a mudança do nome foi apenas o início dessa batalha que eles iriam viver ali na Babilônia para conservar a fé em Deus. Então, o segundo teste foi a ordem do rei para que aqueles jovens prisioneiros se alimentassem das mesmas iguarias do rei. Naquele período, os alimentos que os pagãos comiam eram antes oferecidos aos deuses pagãos. Desta forma, era proibido ao judeu comer tais alimentos. Se você for ver essas referências de Levítico 14, de 3 a 21, e 17, de 10 a 14, a lei mosaica proibia o povo de Israel a comer determinados alimentos. E o que acontece? Talvez alguém poderia perguntar, mas comer só um alimentozinho, que mal faria isso de comer? Não, mas eles estariam quebrando a lei de Deus, né? Participando da mesa da impiedade, do paganismo, né? Ofendendo a santidade de Deus. Mas o que aconteceu? A Bíblia diz que Daniel resolveu
firmemente não se contaminar. Olha que coisa interessante para nós aprendermos aqui, irmãos. Não é porque é jovem, né? Às vezes fala, a pessoa cometeu tal coisa porque é muito jovem, inexperiente. Não, irmãos. Quando nós temos fé, quando nós cremos verdadeiramente no Deus que criou os céus e a terra, no Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente tem toda a condição de resistir, né? A palavra de Deus nos ensina, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a Bíblia vai nos dizer que ele, né, no verso 1:8, diz que ele resolveu, ele determinou, né, que ele não iria se contaminar. Então, veja aí, diante de tal imposição, o verdadeiro judeu deveria tomar uma posição firme quanto a essa dieta. Daniel, como servo de Deus, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse um outro tipo de alimentação, ou seja, ele conversa com Aspenaz, né? Você vai observar isso ainda no capítulo 1, né? No versículo de 8 a 10, né? Que diz o versículo 10, e disse o chefe dos eunucos, que era Aspenaz, a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, para que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim arriscarei a minha cabeça para com o rei. Né? Então, Aspenaz, ele falou, não tem como. Eu vou colocar minha cabeça em risco e a deles também, porque se o rei descobrisse, todos eles pagariam com a própria vida. Mas as escrituras diz que o Aspenaz colocou um dispenseiro sobre Daniel e os seus amigos. E esse dispenseiro, tocado por Deus, creio que foi um toque de Deus, permitiu, porque se você ler aqui no versículo de número 11, assim, então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos, o Aspenaz, havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E ele pediu, experimenta a gente, deixa a gente comer durante 10 dias, aí só legume, depois você vê. E a Bíblia diz que por essa fidelidade, por esse intento do coração deles, Deus deu graça, a Daniel e seus amigos diante desse dispenseiro que permitiu que eles não se alimentassem com as iguarias do rei. E isso foi muito interessante porque por essa atitude de não se contaminar, do verso 8 ao verso 15 do capítulo 1 de Daniel, você vai ver que Deus honrou e deu mais sabedoria, mais entendimento a esses jovens e principalmente a Daniel por conta dessa fidelidade. E aí nós temos uma grande lição, meus queridos. Quando nós nos dispomos a sermos fiéis a Deus, quando nós nos dispomos a ser firmes nas nossas convicções cristãs, irmãos, Deus honra a nossa vida, assim como honrou a vida daqueles 4 jovens que estavam num país estranho, num país pagão, com um rei extremamente violento, mas Deus deu graça e eles não se contaminaram e tiveram um início muito abençoado ali na Babilônia, no palácio, vivendo com a nata, a nata da Babilônia. Bom, quando nós chegamos no capítulo de número 2, nós vamos observar que o rei Nabucodonosor, ele vai ter um sonho, ele vai sonhar, ele vai ter um sonho, este sonho vai perturbar a cabeça dele de uma forma muito grande, e a Bíblia diz que pesou-lhe o sono, capítulo 2, verso 1, diz que pesou-lhe o sonho, ou seja, o monarca com insônia por causa de um sonho que ele teve, Então, ele tem um sonho e no outro dia ele vai procurar de todas as formas que os magos, os feiticeiros, os astrólogos de Babilônia
eles venham a desvendar, interpretar o sonho, né, de Nabucodonosor. Ou seja, ele queria que os seus sábios interpretassem o sonho. A questão é o seguinte: Nabucodonosor teve um sonho de uma enorme estátua, né? Na enorme estátua do sonho do rei está o quê? Está predita a história das nações dos tempos dos gentios. Ou seja, de Nabucodonosor, a vinda de Jesus Cristo, ou seja, a primeira vinda, né? Ou seja, ali está os 4 últimos impérios mundiais até a vinda de Cristo. Como nós podemos ver aí, nós não vamos detalhar muito, mas você pode ler a sua Bíblia e você vai conseguir compreender. A interpretação está aí, olha. A Babilônia é a cabeça de ouro, né? Como você vai observar nos versos 2, capítulo 2, verso 32, o 37 e o 38, né? Que reinou de 607 a 539, a cabeça de ouro. Depois nós temos o peito e braços de prata, que é o reino Medo-Persa, que vai reinar de 539 a 331 a.C. Depois nós temos aí o ventre e os quadris, né, as coxas de cobre, né, que é a Grécia, que vai dominar o mundo de 331 a 168 a.C. Depois nós temos aí Roma, tá? Roma, que é justamente o império que vai estar dominando quando da primeira vinda do Senhor Jesus, que vão reinar de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Os 10 reinos, né, nós vamos comentar um pouquinho para frente, que aí já fala do período do anticristo, né, do período em que haverá a manifestação do anticristo, então um período já lá para a grande tribulação, segundo a interpretação dispensacionalista, ok? É sempre bom lembrar que toda a nossa interpretação escatológica, ela está fundamentada no dispensacionalismo, ok? Existem outras interpretações que nós respeitamos a cada uma delas, porém a nossa interpretação escatológica, ela está fundamentada no dispensacionalismo, ok? Então é importante você saber disso, para que quando você for estudar escatologia, você entender que nós partirmos do pressuposto das dispensações. Bom, a cabeça, a estátua, representa o quê? O que representa essa cabeça? Ela representa o começo, o início do tempo dos gentios, ou seja, o Império Babilônico. Sobre a expressão tempo dos gentios, veja aqui comigo, vamos ver Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21 e o verso de número 34, Lucas capítulo 21 e o verso de número 24, verso 21, 24. Olha aí, e cairão a fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completem, né? Ou seja, aqui o sermão profético, quando Jesus está falando, né, da grande tribulação,
E ele determina aqui que o tempo dos gentios se completem, ou seja, o início, escatologicamente nós entendemos que o início do tempo dos gentios foi justamente com o reinado, né, da Babilônia, que foi o início do tempo dos gentios, e vai ter um final mais para frente, quando o próprio Cristo ele estará governando. Aí vai encerrar todo o tempo, né, dos gentios, e quem governará será o Senhor Jesus, como nós veremos um pouco mais adiante. Nós vemos aí que o segundo fala do peito de prata, né, e da estátua e seus braços, que representa a coligação do império Medo e Persa, né? Que foi o segundo império que governou o mundo. O ventre de bronze da estátua não há pormenores. Você pode ver que quando você lê o texto, não há pormenores aqui nesse texto do capítulo 2. Agora, no capítulo 7, na visão dos animais, que é uma visão relativa também a essa mesma visão de Nabucodonosor, que aqui quem teve a visão é Nabucodonosor. No capítulo 7 dos animais, quem vai ter essa visão dos reinos que dominarão o mundo até a vinda de Cristo vai ser o Daniel, né? Então, no capítulo 7, sim, aí trata-se do terceiro império mundial, que seria a Grécia, como você pode observar aí na figura que nós colocamos aí. As pernas de ferro da estátua são em parte mais longa do corpo, o que indica a extensão do domínio romano, né, do qual somos ainda hoje, atualmente, uma forma. Cada perna ela corresponde à divisão deste império, que ocorreu, né, o Império Ocidental e o Império Oriental, que ocorreu aproximadamente em 395. Agora, os 10 dedos da estátua são 10 reinos, como forma de uma expressão final do Império Romano nos últimos dias, né, nos últimos tempos da presente dispensação. Então, como se vê no versículo 44, que diz assim: mas nos dias destes reis, né? Esses reis são os reis, né? Esses reis que está aí em Daniel, capítulo de... esses 10 reis correspondem aos 10 chifres do quarto animal de Daniel, capítulo 7, versículo 24. Também corresponde aos 10 chifres da besta de Apocalipse, capítulo de número 11, verso 1, e Apocalipse, capítulo 17, verso 3. Então, esse último que fala dos 10 dedos, trata-se de um poder político que existiu e que no presente não existe, mas voltará a surgir, né? Por isso que diz lá, era e não é, e estar para emergir. Apocalipse capítulo 17, verso de número 8. É interessante outra coisa nessa estátua para a gente observar, é que você pode ver na figura, não sei se dá para você ver muito bem, mas os pés em parte de ferro e em parte de barro, né, porque o ferro e o barro ele não se misturam, né? Se você pegar barro e querer misturar com ferro, né, não dá para se misturar. Isso revela que neste tempo do fim não haverá nações unidas, ou seja, nações que sejam unidas, porque o ferro é o governo ditatorial. Ele representa um governo ditatorial e totalitário.
que hoje, né, atualmente, cada vez mais aumenta em todos os continentes, né? Em todos os continentes. Agora, o barro é o governo do povo, é o governo democrático, né? É o regime democrático, representando aí o regime democrático. Já o ferro é formado por blocos compactos, indicando o poder centralizado. Então, temos hoje no mundo estas duas formas de governo, tá? Então, vemos assim pela palavra de Deus, que a última forma de governo na Terra não será o comunismo total, como muitos apregoam, tá? Vamos prosseguir. Então, após esse sonho, né, agora aqui descrevendo o que nós acabamos de dizer, como está no nosso livro, né? Após esse sonho, o rei ficou tão perturbado que chamou seus conhecidos magos, encantadores, feiticeiros, caldeus, para fazer a interpretação do sonho. Ao tomar ciência do ocorrido, porque o rei disse, se ninguém consegue decifrar, então vai morrer tudo. Se vocês são magos, são magos, são feiticeiros, são astrônomos e não conseguem, então vai matar. Mas quando a notícia chegou até Daniel, Daniel pediu uma audiência com Nabucodonosor para tentar desvendar o sonho. Solicitou tempo para desvendar o sonho. Para realizar essa tarefa, ele convocou Ananias, Misael e Azarias para entrar em oração, a fim de obterem misericórdia sobre aquele mistério, que você vai ver aí descrito no capítulo 2, do verso 3 ao verso 13. Há algum tempo depois, Deus revelou o segredo a Daniel, o qual em seguida foi conduzido à presença do rei. Então você pode ver aí tá, não é primeiro, é segundo, desculpe, tem uma falha no slide aí. Este sonho estava relacionado à história dos povos, bem como ao fim dos tempos, como nós observamos há pouco. Então, eu trouxe, o nosso livro aponta aí, nos traz essa questão dessa divergência que existe nessa interpretação. Tá? A nossa posição, nesse caso dessa tabela aí, é a terceira interpretação. Então, devido à divergência de interpretação, iremos representar em gráfico as três interpretações existentes, porém a terceira julgamos ser a mais coerente. Então, a primeira interpretação diz que o ouro é o Império Babilônico, a prata é o Império Medo-Persa, o bronze é o Império da Grécia e o ferro são os sucessores de Alexandre. O que é isso? A Grécia foi tomada, o Império grego, né, da Grécia, ele tinha como cabeça Alexandre o Grande ou Alexandre Magno. Este morreu com 33 anos, ninguém sabe exatamente as causas, mas depois que ele morre, antes mesmo de Roma assumir como quarto poder mundial, o império foi dividido entre os seus generais. Isso você pode estudar numa disciplina chamada período interbíblico, né, que vai contar a Batalha dos Macabeus e toda essa questão dessa divisão do reino para os Ptolomeus e Seleucidas, tá? Mas que não é o nosso caso agora. A segunda interpretação é o império, diz que o ouro é o Império Babilônico, o prata é o Império da Média, o bronze da Pérsia e o ferro da Grécia. Nós não concordamos também com essa interpretação. A interpretação que nós assumimos é terceira aí, o ouro representando o Império Babilônico, a prata, o Império Medo-Persa, o bronze, né, o Império da Grécia e o ferro, o Império Romano, que foi quando o Império dominante, quando do tempo do Senhor Jesus nasceu. É importante considerar que cada novo império é estabelecido sob as ruínas do antecessor.
e estava ligado um ao outro, pois herdavam certos aspectos, legislação, culturas e crenças religiosas. Então, um império dominava o outro, algumas coisas do império que fora suplantado ficava e se acoplava à nova cultura. Então, por isso que o paganismo daquele período era muito grande, o sincretismo era muito grande, porque havia muita mistura. Conforme uma nação ia dominando outra, algumas coisas ia ficando, como você pode ver aí, alguma coisa da legislação, alguma coisa da cultura do povo nativo da terra e crenças religiosas. Então, o primeiro império, olha aí, ó, o Império da Babilônia. A primeira fase deste período foi interpretada por Daniel como sendo referente ao Império Babilônico, representado pela cabeça de ouro da estátua, que indicava o princípio dos demais poderes, também representados na pessoa de Nabucodonosor. A posição ocupada pela Babilônia como império independente, livre e principal poder no cenário político naquela época, somente pôde acontecer a partir da destruição da Assíria em 606 a.C., através de Nabopolassar, pai de Nabucodonosor. Tá? Após a morte deste monarca, Nabucodonosor passou a governar durante 45 anos. Então, a Babilônia só começou a ser um grande império quando a Síria foi derrotada por eles. Depois nós temos aí o Império Medo-Persa, no qual nós vimos na tabela anterior aí os reis que foram da Medo-Persa. Olha, a segunda fase da história humana deu-se através do Império Medo-Persa, tipificado na estátua com braços e peito de prata. Ciro, monarca desse império, que após conquistar diversos povos e reunir medos e persas, dois povos dominantes no Oriente Médio, em um só poder, passou a governar toda a área desde o Eufrates ao Mediterrâneo. Apesar de seus grandes feitos, não conseguiu superar o poderio da Babilônia, mas tendo governado por 200 anos. A Bíblia só menciona Ciro, dos reis que reinaram no Medo-Persa, daquela lista que nós temos lá, que foi apresentada anteriormente, somente Ciro e Dário. Depois nós vamos ter aqui o Império Grego, a terceira fase da história, representada pelo ventre e quadris de bronze, refere-se ao Império ao reino da Grécia, fundada por Alexandre o Grande, também conhecido como Alexandre Magno. Esse império destruiu o Império Persa e foi bem mais vasto e dominou o Oriente. Apesar de suas conquistas, Alexandre morreu ainda muito jovem e o seu império foi dividido entre seus generais. É interessante, uma coisa que eu quero frisar aqui, que o Império Grego, Alexandre o Grande, onde ele conquistou o mundo, ele implantava a cultura grega, que passou a ser conhecida como cultura helênica. E uma das coisas que Alexandre fez e que posteriormente contribuiu para o Evangelho foi o chamado grego koiné, que era a língua comercial e muito falada. Foi tão importante essa questão do grego koiné que quando nós entramos no Novo Testamento, os judeus falavam o aramaico, os sacerdotes, escribas, era a classe que ainda conseguia falar o hebraico, mas a língua oficial dos judeus estava ainda sendo o aramaico. E também conheciam o grego. E por conta do grego ter sido uma linguagem que foi disseminada por onde Alexandre conquistou, veja que por onde que os discípulos de Jesus passassem depois, no período de Cristo, eles pregavam em grego e as pessoas compreendiam. Essa questão foi tão importante que você pode ver que o Novo Testamento, escrito por sua maior parte de judeus, eles escreveram em grego. Então isso ajudou muito
porque se eles fossem pregar em hebraico, a maioria das pessoas não compreenderiam. Mas como o grego era o tipo de um inglês, né, do século 21, isso ajudou e facilitou depois na propagação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então a gente percebe que nesse tempo Deus ele já está fazendo o quê? Ele está preparando o mundo para a chegada de Cristo, né? Já temos aí um idioma que vai ser entendido pela maior parte da população do mundo daquele período. Depois nós temos aí o Império Romano. O último dos impérios a dominar foi Roma. Foi o maior entre todos os impérios, mas com qualidade inferior aos demais, pois assim como o ferro era mais duro do que os outros metais, o Império Romano era inumeravelmente mais poderoso que seus antecessores. O governo era feito com mão de ferro, mas o barro misturado ao ferro dizia respeito à fraqueza da sua estrutura interna, pois o imperador dividia o poder com o Senado. As pernas de ferro simbolizavam uma divisão no futuro, tal qual conhecida na história ocidental e oriental. A parte ocidental caiu em 476 e a oriental em 1453. É interessante que o domínio de Roma no período em que Cristo nasce também trouxe alguns benefícios. Você pode observar que até Roma dominar o mundo, se você ler o Antigo Testamento, você vai observar muitas lutas dos filisteus, os amonitas, né, os moabitas e tantos outros nações em guerra, mas quando Roma toma o poder, eles estabelecem algo que é chamado de Pax Romana. Tudo bem que era uma paz imposta à força, mas você pode ver que no Novo Testamento nós não vemos guerras em cima de guerras e nações tentando dominar nações. Havia essa Pax Romana. É lógico que pagavam tributo para Roma e tinha todas aquelas dificuldades, mas essa Pax Romana, que era imposta em todo o Império, ajudou também, posteriormente, na propagação do Evangelho. Por quê? Porque não havia guerras, né? E outra coisa, os romanos foram grandes pavimentadores de estradas, tanto que o Evangelho depois, pelos primeiros missionários, pelos primeiros pregadores do Evangelho, tinham estradas para caminhar, tinham estradas para percorrer o mundo de então. Então nós observamos aí como Deus foi preparando o mundo para a chegada. Veja, o grego koiné, onde era um idioma falado em muitos lugares. Depois, a Pax Romana e as estradas. E alguns historiadores dizem que quem desenvolveu um sistema muito bom de correio foram os medos e persas. Então, o mundo, nesses anos, que é chamado também de 400 anos, né, de silêncio, o mundo foi sendo preparado para a chegada do Senhor Jesus Cristo. E a dominação desses reinos acabou por beneficiar, de certa forma, o que viria, que seria o Senhor Jesus Cristo instituindo a sua igreja. Então, é muito interessante a gente observar essa questão. Bom, as 10 confederações. As 10 confederações do sonho de Nabucodonosor tinha 10 dedos. O significado 10 significando 10 reis-nações que não foram identificadas em momento algum na história romana. Muitos creem que a Roma antiga ressurgirá no futuro e 10 nações a governarão simultaneamente. Modernamente, alguns teólogos ávidos para darem uma interpretação atualizada, relaciona esse fato bíblico ao surgimento da comunidade europeia, mas isso também já se mostrou um erro, pois os membros participantes já ultrapassaram este número. Existem essa possibilidade, né? Porque os 10 dedos estavam apontando para um reinado futuro. E quando surgiu a comunidade europeia, alguns ficaram em alerta. Tudo bem que hoje eles
São muito mais do que 10 nações, mas eles podem diminuir. Então a gente não tem aí um parâmetro. Para alguns pode ser, mas nós não podemos afirmar nada sobre isso por enquanto. O quinto reino, né? Na interpretação de Daniel, foi revelado um quinto reino, o reino do Messias, ou seja, que é a pedra, né? Aqui no texto de Daniel, quando ele fala da estátua, ele fala que uma pedra, vamos voltar lá no texto de Daniel, capítulo de número 2. 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 Diz assim: então foi juntamente esmiuçado o ferro, o cobre e a prata e o ouro, os quais fizeram como a pragana da eiras de estio, e o vento os levou e não se achou lugar para eles. Mas a pedra que a feriu, esta estátua, se fez um grande monte e encheu toda a terra. Aqui está falando, né, dessa pedra que foi lançada. Se você observar, o texto vai falar que uma pedra sem auxílios de mãos, ela é lançada, né, sobre a estátua e destrói. Então, na interpretação dispensacionalista, esta pedra é Cristo. Por quê? Vamos ver aí no nosso slide. Na interpretação dada a Daniel, foi revelado um quinto reino, o reino do Messias. No sonho, enquanto Nabucodonosor observava a grande estátua, viu uma pedra, né? A Bíblia no Novo Testamento refere-se a Cristo por várias vezes como sendo a pedra, né? Mateus 21, 24, 1 Pedro 2, 4, Efésios 2, 20. Essa primeira referência, depois eu vou corrigir. Sendo lançada sem o auxílio de mãos, né? Cair sobre os pés da imagem e a destruiu por completo. De acordo com a Bíblia, Deus estabelecerá um governo que através de Cristo, destruirá os inimigos e as confederações que invadirem Jerusalém, pondo fim ao tempo dos gentios. Então, aqui no versículo de número 44 de Daniel, você pode ver: nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. De maneira como viste que o monte foi cortado, que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. É certo o sonho e fiel a sua interpretação. Então, depois que Daniel profetiza sobre os reinos que aconteceriam, né, ele vai também mostrar que no final dos tempos, Deus, né, através de Cristo, que é a pedra que é lançada sobre a estátua, que vai esmiuçar, ou seja, vai destruir todo o governo gentílico e vai estabelecer um reino que será eterno, que será o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que é importante você ler todo o capítulo e ir observando no nosso livro. Aqui nós temos apenas bem sinteticamente o que está colocado no livro. É importante você ler todo o livro para que você tenha uma compreensão mais abrangente de toda esta primeira visão do profeta Daniel.
Então aí, ó, as 10 confederações simbolizam através dos dedos da estátua ainda não surgiram, pois fazem parte do fins dos tempos. A verdade final é que o reino do Messias, por ocasião do milênio, não terá mais fim e perdurará para sempre até a consumação da eternidade, quando os salvos estiverem para sempre com Cristo. Então eu coloquei esse mapinha aí, infelizmente não vai dar para a gente esmiuçar, mas rapidamente você pode ver que aqui é eternidade passada, tá vendo? Depois começa aqui, né, a queda de Satanás, depois a criação do mundo. Aqui nós vemos aqui o período da inocência, né? Depois o período da consciência, depois o período do governo humano, depois aqui o período da lei, né? Depois aqui quando chega em Cristo, o período da graça. Aqui em cima você pode ver a estátua, né? E depois aqui a cruz de Cristo. Depois nós estamos aqui no período da igreja, período da graça, e aqui para frente já tem o período da grande tribulação, até chegarmos ao final da grande tribulação, o grande trono branco, e após o grande trono branco, no finzinho aqui, nós temos aqui novos céus e nova terra. Então, de uma forma bem sintética, eu estou apresentando isso para você. Se você comprar esse livro aqui, ó, O Plano Divino através dos Séculos, você pode comprar também juntamente esse mapa, e aí você vai ter uma compreensão mais abrangente do dispensacionalismo e da forma como nós interpretamos a escatologia bíblica dentro da visão dispensacionalista. Nós vamos encerrar por aqui e na próxima aula nós vamos dar continuidade a esse livro tão rico que tem apenas 12 capítulos, mas que nos revela verdades muito profundas acerca do plano de Deus. Que Deus abençoe, fica na paz do Senhor e até a próxima aula, se Deus quiser.